Saudações a todos, vamos retomar nosso mini curso dedicado a estudar a relatividade, a teoria da relatividade especial de Einstein. Durante a aula anterior nós estávamos trabalhando, fazendo uma revisão sobre a teoria da relatividade de Galileu, com o objetivo então de, durante a apresentação da teoria da relatividade especial ou restrita de Einstein, fazer comparações, associações, relacionar e correlacionar a teoria da relatividade de Einstein com a teoria da relatividade de Galileu e verificar diferenças conceituais, algébricas, matemáticas. Muito bem. Então, nós estávamos tentando fazer uma generalização dos resultados da teoria da relatividade de Galileu. E então nós vamos voltar ao trabalho. Nós estávamos aqui calculando a posição, muito rapidamente. Então nós temos aqui dois sistemas de coordenadas: o sistema de coordenadas com origem O, o sistema de coordenadas com origem O sobre índice linha, x sobre índice linha, y sobre índice linha, z sobre índice linha, x, y, z, sistemas de coordenadas cartesianas, certo? Aqui o tempo t, ou seja, um conjunto de relógios adequados, apropriados, honestos, devidamente sincronizados e acoplados a esse sistema de coordenadas, medindo o tempo t, e um conjunto de relógios medindo o tempo t sobre índice linha, relógios apropriados, adequados, honestos, devidamente sincronizados e acoplados a esse sistema de referência O'. Então nós já sabemos, nós já fizemos o tratamento inicial. Existe aqui uma estrutura qualquer dotada de massa m, e essa estrutura é observada com vetor R, dependendo do tempo t, por esse sistema de coordenadas. Um outro observador aqui analisa a dinâmica desse sistema, R sobre índice linha, T sobre índice linha, e este observador O analisa a dinâmica desse observador O' com esse vetor R maiúsculo, dependendo do tempo T, o tempo medido por esse observador O. Então nós já sabemos, R maiúsculo depende do tempo, mais R minúsculo sobre índice linha, T sobre índice linha, igual a R, dependendo funcionalmente do tempo T, do parâmetro de evolução temporal T. Muito bem, então isso é resultado da soma de vetores. Como que soma vetores em um espaço euclidiano de 3 dimensões. Nós já falamos que no âmbito da teoria da relatividade de Galileu nós temos 3 dimensões espaciais, e essas coordenadas x, y, z, x sobre índice linha, y sobre índice linha, z sobre índice linha, dependem de um parâmetro de evolução temporal. Então, voltando à discussão, nós temos aqui, nós temos inversor. Nós sabemos que cada vetor desse está em coordenadas cartesianas e em um espaço euclidiano de 3 dimensões. Então nós temos, como que nós apresentamos, nós temos R subíndice x, componente x do vetor R, T, mais x sobre índice linha, T sobre índice linha, mais J versor, componente y do vetor R, dependendo do parâmetro de evolução temporal T, mais y sobre índice linha, T sobre índice linha, mais K versor, componente Z, dependente do vetor R maiúsculo, dependente do tempo, mais Z sobre índice linha, T sobre índice linha. Isso é igual a I versor, isso é igual
isso é igual a I versor x de t mais j versor y de t mais k versor z de t, aqui as coordenadas desse vetor R. Dois vetores são iguais, nós sabemos da álgebra linear, da geometria analítica e do cálculo vetorial. Nós sabemos que dois vetores são iguais quando suas componentes nas respectivas direções são rigorosamente iguais. Então, nesse caso, nós temos R, componente x de R, dependente do tempo t, mais x sobre índice linha dependente do tempo t sobre índice linha igual a x de t. Ou seja, aqui a componente que está na direção de I versor deve ser igual à componente que está na direção de I versor no outro lado da igualdade. E, analogamente, a componente y de R dependente do tempo mais y sobre índice linha, t sobre índice linha igual a y de t. E ainda, analogamente e similarmente, nós temos a componente z mais muito bem. Agora vamos considerar a outra expressão. Vamos analisar apagando esta parte. Muito bem, agora nós vamos analisar, tentar aqui analisar a expressão R de t no tempo t mais delta t mais R sobre índice linha t sobre índice linha mais delta t sobre índice linha igual a R t mais delta t, considerando uma variação de tempo delta t ou a correspondente variação de tempo delta t sobre índice linha em relação a essa equação vetorial. Nós temos a mesma, sendo que considerando de forma geral um delta t, aí, uma variação do parâmetro de evolução temporal, tanto medido pelo observador O quanto medido pelo observador O sobre índice linha. Então, similarmente, nós vamos tentar escrever I versor Rx. Realmente precisamos de espaço, então vamos apagar então R, componente x do vetor R, t mais delta t, mais y sobre índice linha, t sobre índice linha, delta t sobre índice linha, mais j versor, então componente y, t mais delta t, aqui não é y é x, certo? Perdão. Então aqui y sobre índice linha, t sobre índice linha, delta t sobre índice linha, mais k versor, componente z, t mais delta t, mais z sobre índice linha, t sobre índice linha, delta t sobre índice linha. Isso é igual a I versor x t mais delta t mais j versor y t mais delta t mais k versor z t mais delta t. Então agora nós sabemos que dois vetores são iguais quando suas componentes nas respectivas direções são rigorosamente iguais. Então aqui nós temos Rx t mais delta t
x sobre índice linha t sobre índice linha delta t sobre índice linha, isso é igual a x t mais delta t. Também nós temos componente y de R maiúsculo, t mais delta t, mais y sobre índice linha t sobre índice linha delta t sobre índice linha igual a y t mais delta t, componente z t mais delta t, mais z sobre índice linha t sobre índice linha delta t sobre índice linha igual a z t mais delta t. E aqui nós temos então este conjunto de expressões. Estes dois conjuntos de expressões agora devem ser devidamente analisados. Vamos agora rapidamente escrever R t mais delta t vamos escrever esta expressão menos esta expressão. Então vamos escrever R mais x sobre índice linha t mais delta t menos x dependente de t mais x sobre índice linha t sobre índice linha igual a x t mais delta t menos x. Então aqui nós temos R, componente x de R maiúsculo t mais delta t menos componente x dependente de t mais x sobre índice linha t sobre índice linha delta t sobre índice linha menos x sobre índice linha t sobre índice linha igual a x t mais delta t menos x. Muito bem, agora vamos dividir em ambos os lados da igualdade por delta t de modo a preservar a igualdade. Então nós vamos escrever dividindo em ambos os lados da igualdade por delta t, mais uma vez, reitero, para efeito de preservar os resultados da igualdade, o resultado da igualdade como um todo. Mas, uma vez que delta t dividido por delta t é igual a 1 e o número 1 é elemento neutro da multiplicação e elemento neutro da divisão no espaço vetorial dos reais. Então, aqui nós temos bem, agora nós vamos convenientemente multiplicar e dividir neste segundo termo do lado esquerdo da igualdade, nós vamos multiplicar e dividir por delta t sobre índice linha. Delta t sobre índice linha. Então, se nós fizermos
repetindo, nós temos multiplicar e dividir por ΔT sobre índice linha, então aqui é ΔT sobre índice linha, e aqui nós temos ΔT sobre índice linha dividido por ΔT sobre ΔT sobre índice linha dividido por ΔT. Isso igual a x de t mais ΔT menos x de t dividido por ΔT. Então o próximo passo é aplicar o limite quando ΔT linha tende a zero e quando ΔT tende a zero. Então vamos aplicar os limites. Então aqui nós temos limite quando ΔT tende a zero de toda essa expressão. Mais limite quando ΔT sobre índice linha tende a zero multiplicado pelo limite quando ΔT tende a zero de ΔT sobre índice linha dividido por ΔT igual ao limite quando ΔT tende a zero de x t mais ΔT menos x de t dividido por ΔT. Muito bem. Nós sabemos, com base no cálculo diferencial e integral, com base na análise real, que é este termo, com este limite, esta expressão pode ser entendida e reescrita como a derivada de uma função, né? E vale ressaltar que em breve o nosso canal intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém, canal este sediado, hospedado na plataforma do YouTube. Em breve nós estaremos divulgando, iniciando um mini curso ou um curso regular de cálculo diferencial e integral acoplado com análise real, e estaremos realizando e fazendo minuciosa e escrutiniosamente todas as demonstrações associadas à análise real, ao cálculo diferencial, ao cálculo integral. Vale ressaltar também que este mini curso está disponibilizado em uma playlist denominada Relatividade de Einstein, onde nós trataremos relatividade especial ou restrita e futuramente estaremos tratando relatividade geral de Einstein, e trata-se de uma entre diversas playlists. Nós temos algumas playlists e em breve estaremos apresentando outras playlists, e todas elas associadas às ações de ensino, extensão, pesquisa desenvolvidas por servidores e estudantes do Instituto Federal do Pará, Campus Santarém, e eu, professor Damião Pedro Meira Filho, professor da cadeira de Física Teórica e de Física Matemática deste Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém, sou um dos responsáveis pelo desenvolvimento dessa página, e agradecemos o apoio de Vossas Excelências e toda a motivação e senso de deferência e todo o prestígio concedido às nossas atividades. Retornando, então, aqui nós vamos agora, não podemos esquecer, fazer rapidamente uma observação, que o limite, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX, esse limite é igual à derivada de f de x em relação a x, uma operação denominada operação de derivada de uma função f de x em relação a x.
Então, aqui rapidamente nós temos a derivada de R subíndice X dependendo de T, dt, mais a derivada de X sobre índice linha, T sobre índice linha, dt sobre índice linha, multiplicado pela derivada de T sobre índice linha em relação ao tempo T, e isso é igual à derivada de X de T em relação a T. Então temos esta expressão como resultado deste desenvolvimento. Então vamos, uma vez que nós estamos com determinadas dificuldades no que concerne ao procedimento de gravação, e então nós temos no máximo aproximadamente 22 minutos para gravar e então simplificar o processo de upload para a plataforma do YouTube. Então nós vamos encerrar a aula aqui, exatamente nesta expressão, né, nesta equação diferencial que está aqui expressa, e retomaremos este desenvolvimento nas aulas imediatamente posteriores. Agradecemos a atenção, agradecemos o prestígio concedido às ações desenvolvidas pelo Instituto Federal do Pará, Campo de Santarém, desenvolvidas por servidores e estudantes. Muito bem, pois bem, então agradecemos a atenção, muito obrigado a todos.